Então, vamos lá, galera. Vamos começar aqui a nossa aula. E queria desejar um ótimo dia para você que está assistindo esse vídeo. Se você não conhece o trabalho da Força Jovem, eu convido a você a se inscrever no canal, a ativar aí o sininho de notificações, para que você possa estar por dentro do nosso trabalho e do que a Força Jovem vem fazendo para melhorar mais a vida e o cotidiano dos jovens do nosso país. Beleza, gente? Então, vamos lá. Eu quero falar com vocês sobre composição e planos e enquadramentos. E isso, eu vou falar aqui agora de duas regras, mas existem várias outras regras. Essas regras, videomakers, eles usam, os filmmakers, eles usam, quem é design usa muito na produção de banners, na produção de alguma montagem de foto. Enfim, essas regras são muito usadas pela gente e é usada muito na área de audiovisual, principalmente no cinema, porque elas são responsáveis, essas regras que eu vou passar para vocês são responsáveis por fazer uma composição bem feita numa cena para que chame a atenção do espectador, tá ok? Então assim, já logo de antemão eu quero falar para vocês que se você está começando agora no vídeo, ou se você já tem algum tempinho e às vezes fica perdido, o que eu queria falar para você é para que você não fique preso a essas regras. Você não necessariamente tem que usar elas dessa forma que eu vou falar para vocês, tá bom? Editar vídeo, galera, é uma arte que fica a critério da pessoa. E você não é obrigado a usar essas regras, mas essas regras elas existem para dar como é que eu posso falar? Para dar um horizonte para a gente do que a gente quer fazer, tá ok? Então assim, a gente vai falar sobre... aliás, não tá aqui, não, esse aqui. A gente vai falar sobre dois tipos de composição e a gente vai falar de planos e enquadramentos, tá ok? Então vamos lá. Composição, gente, como é que eu posso falar para vocês de uma forma que vocês não fiquem presos ao que eu vou dizer aqui, mas composição é o que você decide colocar ou não colocar em uma cena ou em um cenário. Quando você compõe o seu cenário, você decide o que você vai colocar ali, o que você vai tirar, algum detalhe que você queira colocar em algum canto, sei lá. Mas o principal da composição é você direcionar o olhar de quem está assistindo. E quando a gente fala de direção de olhares, quando a gente quer que o espectador ele direcione o olhar dele para um ponto que a gente queira, sem que eles percebam, a gente usa algumas regrinhas. A gente tem várias regras que usam no cinema. A regra de linhas horizontais, a regra de linhas verticais, a regra na fotografia usa muito a golden ratio, né? A regra dos terços e várias outras que existem por aí. Mas por enquanto eu só vou falar de duas que são as que eu uso, que é a regra dos terços e o ponto de fuga. E eu vou falar delas por quê? Primeiro, a regra dos terços, pessoal, tem em todas as lentes de câmeras, sejam elas DSLR, seja elas qual for a câmera, elas têm lá na configuração da câmera. E também tem em qualquer celular. Quando eu digo qualquer celular mesmo. Até eu tinha, particularmente falando, eu tinha um Pocket, que era um Samsung Pocket. Até nesse celular tinha a regra dos terços. E eu comecei a gravar, as minhas primeiras filmagens foram num celular Pocket da Samsung. Mas foi só para treino, para eu tentar... eu tentar mexer e ver como que a regra dos terços funcionava. Por isso que eu vou falar da regra dos terços, porque eu sei que é o que a maioria usa e tem em praticamente quase todas as câmeras, se não todas as câmeras, né? Então a gente vai falar desses dois tipos de composição, a regra dos terços
e o ponto de fuga. Então, vamos lá. Eu vou utilizar do mesmo vídeo que eu fiz, eu acho que foi na segunda ou na terceira aula, não lembro muito bem. Mas eu vou utilizar esse vídeo para mostrar para vocês como que funciona a nossa regrinha. E isso, pessoal, na última aula eu tinha falado sobre cores, eu tinha falado sobre correção de cor, a importância da cor, sobre o color grade, né? Você colorir o seu vídeo. É uma ferramenta muito importante e muito diferente, que vai diferenciar muito o seu vídeo dos outros. Também tem essa ferramenta que eu vou mostrar para você, essa técnica, que é a regras de composição, tá bom? Então, vamos lá. Você tá vendo essa cena aqui que eu compus? Eu utilizei uma regrinha aqui para fazer essa cena. Digamos assim, a gente utiliza isso, é como se você tivesse um papel e você quer desenhar a cena. Você quer, é como se você quisesse desenhar ali a forma como você quer. Então, eu meio que imaginei na minha cabeça e tentei compor a cena utilizando a regra dos terços. Essas regras, pessoal, elas são nada mais, nada menos do que linhas imaginárias. Elas servem para simplesmente direcionar o olhar do espectador. Como eu falei anteriormente, servem para direcionar o olhar do espectador. Elas servem para isso. Você usa ao seu critério, da forma como você bem achar melhor. Então, vamos lá. Cadê? Deixa eu ver aqui se eu encontro. Eu fiz essas filmagens aqui, como eu falei naquela aula, e eu utilizei de algumas regras, aliás, de duas regras que eu utilizei. A primeira delas foi a regra dos terços, para poder compor a minha cena. Então vamos lá, tá aqui, é essa cena aqui. O que foi que eu fiz? Cadê? Vamos aqui. Se você perceber, na hora que eu fiz a filmagem, eu deixei ele de um lado. Eu não deixei ele nem no meio e nem do outro. Eu deixei ele de um lado. Por quê? Porque na minha cabeça estava sendo projetado, né, as linhas guias, que é a regra dos terços, que são essas linhas aqui, ó. Eu não sei se você está conseguindo enxergar aí na tela, mas olha aqui para a tela. Eu vou aumentar aqui a tela para você. Essas linhas aqui são chamadas de regra dos terços. E elas servem para que a gente venha posicionar, para que a gente venha corrigir as imagens que você fizer. Então, eu utilizei essas regras, essas linhas, para posicionar o meu personagem, né? Que é o que está aqui. Se você prestar atenção, ele está bem no meio dessa linha na vertical e dessas duas linhas na horizontal. Joel, como é que funciona a regra dos terços? Eu vou explicar para você de um modo bem simples e sem muita enrolação. Vou explicar aqui para você, preste atenção. Eu vou desativar aqui todo o vídeo. Pronto, tá aqui. Desativei o vídeo. O que acontece? Olha aqui, olha para a tela aqui do Premiere. Você vê que a regra dos terços ela é composta por duas linhas horizontais e duas linhas verticais. E a gente tem, na junção dessas linhas, você vê vários quadrantes. Você vê esses quadradozinhos aqui, né? E você vê o ponto de encontro, que a gente chama de interseção, os pontos ouros. São os pontos de encontro das linhas. A gente chama esses pontos de encontro de pontos ouros, por quê? Porque alguns estudos eles revelam que o olho humano ele tende a olhar para esses pontos. Por isso que normalmente a gente posiciona o que a gente quer que a pessoa olhe justamente para esses dois pontos, que foi o que eu fiz aqui na imagem. Foi o que eu... Deixa eu mostrar aqui, cadê? Ai, tá aqui, pronto. Foi o que eu fiz aqui. Eu posicionei o meu personagem nesse ponto de interseção aqui, né? Nesse ponto de encontro das linhas, que é o que está bem aqui. Quando você olha
essa imagem aqui, eu vou desativar agora a minha regra. Cadê? Aqui. Vou desativar a minha regra. Quando você olha, a primeira coisa que você presta atenção é no personagem. E depois você vai prestando atenção nas outras coisas que tem ao redor. Tá ok? Então, cadê? Quando eu ativo aqui ó, a minha regra dos textos, você percebe que ele está bem no meio desses pontos de encontro. Mas essa foi a forma que eu quis passar, que eu quis fazer. Essa foi a forma que eu quis compor a minha imagem, montar a minha imagem. Eu podia muito bem, na hora da filmagem, né? Ou se der, você ajeita aqui na pós-produção. Se a pessoa tiver feito a imagem em plano geral, você pode muito bem reposicionar ela. Como? Você vem aqui nos controles de efeito e mexe na posição, na escala, por exemplo. Se eu quisesse, eu poderia ter muito bem deixado ele aqui no meio, mas eu não posso porque na hora da gravação eu fiz ele realmente para ficar aqui nesse ponto. Você pode usar essa regra aqui ao seu bem entender. Não precisa se prender ao que eu falo. Eu falei que o personagem ou o nosso conteúdo tem que estar nesses pontos de interesse aqui. Não necessariamente isso possa acontecer. Se eu quisesse deixar ele nesse... Olha aqui para a setinha. Ó, nesse quadrante aqui, ó, a gente chama esses quadrados aqui, a junção desses quadrados a gente chama de quadrante. Eu poderia muito bem deixar o meu personagem nesse quadrante, ou nesse quadrante, ou nesse quadrante aqui. Tanto nos quadrantes verticais, como nos quadrantes horizontais. Eu poderia deixar ele da forma como eu bem entender. Então, você pode usar a regra dos textos. Deixa eu ver se está aqui no Photoshop. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Se está aqui. Vou explicar aqui melhor para que vocês entendam. Pronto, está aqui. Eu vou criar aqui uma forma aqui preta para vocês entenderem. Vamos lá. Preste atenção. Essa aqui é a nossa regra dos textos. Você pode usar ela como bem entender. Então vamos lá. Cadê? Esse ponto de interesse aqui, ó, esse ponto de encontro aqui, a gente chama esse ponto de encontro de pontos ouros. Todos esses aqui, ó. Esse pontozinho aqui, ó, que você tá vendo, que eu criei aqui, é chamado de ponto de interesse. É onde o olho humano ele vai direcionar o olhar dele, tá bom? São esses pontos de encontro aqui. Então, basicamente o que você tem que fazer é pegar o seu conteúdo que você está filmando. O conteúdo que eu falo é o alvo. O alvo pode ser o personagem, pode ser, sei lá, qualquer objeto que você esteja fazendo. E você pode muito bem posicionar ele em um desses pontos de encontro. Não necessariamente, você que está começando agora, não necessariamente você precisa colocar ele exatamente no ponto, não tem que ficar aqui porque senão tá errado. Não, não é isso. Como eu falei, pessoal, são linhas imaginárias. Você usa seu bem entender. Não precisa necessariamente você colocar ali. Se você quiser usar, por exemplo, se você quiser usar só esses, deixa eu ver aqui quais são as linhas. Se você quiser usar só essa parte aqui para reposicionar alguma imagem, por exemplo, você quer deixar deixa eu criar aqui qualquer outro objeto aqui. Você quer deixar um objeto aqui e você quer deixar o outro objeto aqui. Você está reposicionando a sua imagem. Você quer deixar o outro objeto aqui. Você pode deixar muito bem. Eu quero deixar 3. Então pronto, você pode deixar 3 objetos aqui ou você pode reposicionar a sua imagem. Já eu quero deixar, sei lá, eu não quero usar as linhas verticais, eu quero usar as linhas horizontais. Você pode usar as linhas horizontais da forma como você bem entender. Por isso que eu disse, não precisa você se prender a isso, tá ok, gente? Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Eu usei
os pontos de interesse para botar o meu conteúdo, que no caso é o personagem, né, aqui no meio dessa imagem. E esse outro quadrante aqui, eu botei esse carro aqui, ó, no quadrado, tá vendo? Eu utilizei cada quadradinho desse para compor a minha imagem. Então, dessa forma, a gente vai compondo os nossos vídeos. A gente vai compondo desse jeito. Aqui, mais uma vez, ó, essa daqui. Aqui tem mais de um conteúdo. Você vê que o personagem tá aqui andando, você percebe que isso aqui tá cheio de capim, né, mato, e aqui é um parque abandonado, né? E a primeira coisa que você olha aqui te impede de reagir. Deixa eu mutar aqui o áudio para não atrapalhar, que o foco aqui só é a composição. Pronto. Se você perceber, a primeira coisa que você olha é o balanço. Por quê? Porque eu decidi deixar nesse ponto aqui, ó. Por isso que eu falei, não necessariamente você precisa deixar no pontozinho de interesse. Eu deixei ele nesse quadrante aqui, preenchendo somente esse quadrante aqui e deixei o personagem no próximo quadrante, passando para o outro quadrante. Tá vendo? Ó? O foco foi o balanço aqui. Para dizer que está tudo abandonado, não tem ninguém. Beleza? Aqui também da mesma forma, se você prestar atenção, ele também está posicionado aqui nessa regrinha dos textos, no ponto de interesse. Não sei se você consegue enxergar aí, mas ele está aqui, ó, nesse pontozinho de interesse. Aqui também do mesmo jeito eu utilizei essa regra para poder compor e foi como eu disse. Aqui, se eu quisesse, pessoal, eu poderia muito bem deixar essa árvorezinha aqui, ó. Eu vou meio que tentar posicionar aqui, peraí. Eu poderia muito bem deixar essa árvore aqui nesse quadrante aqui de baixo, tentar compor aqui, ó. Vou tentar deixar aqui nesse quadrante aqui de baixo e deixar o personagem aqui nesses dois pontos de interesse. Eu poderia muito bem deixar isso, mas aí fica sobrando esse nada aqui, esse vazio aqui, eu não gosto. Eu preferi deixar dessa forma aqui, como vocês estão vendo. Porque aqui ia ficar com muito vazio e eu não gostei. Mas fica ao seu critério, tá bom? Não fica ao meu critério, fica ao seu critério, da forma como você quer fazer a imagem. Aqui também do mesmo jeito, ó. Ó, você percebe que ele está preenchendo esses dois quadrantes aqui e no meio dos pontos de interesse, que é para onde o olhar da pessoa vai se direcionar, e aqui esse quadrante é totalmente vazio, que foi o oposto do que eu falei nesse instante. Então, essa é uma das regras dos textos essa é uma das regras que eu utilizo muito, são a regra dos textos. A outra regra que eu utilizo é o ponto de fuga. Ela tem mas o objetivo dela é de realmente direcionar. A regra dos textos, ela serve mais para compor e você meio que direciona o olhar da pessoa sugestivamente. Não sei se você está conseguindo me entender, mas é meio que sugestivo. Você pode colocar outros objetos, sei lá, você está ali num ambiente, tem muitas pessoas, aí você utiliza a regra dos textos para compor e colocar cada objeto em algum canto que você queira, um local estratégico, utilizando a regra dos textos. Já o ponto de fuga, ao meu entender, né, ele já é mais objetivo. Ele gera uma perspectiva para você, uma ideia de profundidade, mas também ele direciona já literalmente o alvo, para onde ele quer que você olhe. O ponto de fuga ele serve para isso. E eu utilizei em algumas cenas aqui o ponto de fuga. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui a marcação que eu fiz. Pronto. Essa daqui. Essa regrazinha aqui que você está vendo, esse vermelhozinho aqui, olha aqui para a tela do Premiere, é o ponto de fuga. Ele gera perspectiva para a pessoa. Aqui você pode alinhar da forma como você quiser. Se você prestar atenção aqui na cena,
personagem ele tá centralizado, ó. Aqui, tá vendo? Ó? Eu tento centralizar ele. Aqui já é a regra dos textos. Eu tento centralizar ele e tá tudo bem dividido, ó. Se você ver esse quadradozinho aqui de dentro, esse vermelhozinho aqui, ó, esse quadrado aqui de dentro, os dois carros estão dentro dele. E aqui tá o resto do plano que eu fiz. E o personagem tá bem no meio dessa linha aqui. Então, se você... se eu desativar aqui, ó, a regra, você vê como que fica a imagem, né? Que eu compus utilizando essa regra do ponto de fuga. A gente tem mais uma imagem aqui que eu queria mostrar para vocês, que é essa daqui, ó. Pronto. Essa daqui que eu utilizei o ponto de fuga. Aqui, pessoal, eu utilizei a parede, a dobrazinha, o canto da parede para centralizar a imagem. Tanto é, ó, se você olhar aqui para cá, eu quis utilizar a linha do canto da parede aqui para poder centralizar a imagem. E se você prestar atenção, parte do corpo do personagem está para um lado e parte do corpo está para um outro. Porque eu decidi fazer assim. Aqui também, ó, desse jeito, ó. Eu preferi fazer dessa forma. Aqui também, ó. Como eu ia filmar uma rua, então eu preferi utilizar essa regra que eu achei que seria bem bacana. Mas voltando aqui para a regra dos textos, que eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Essa aqui também, ó, eu decidi centralizar essa entradazinha aqui da escada subindo. Mas voltando aqui para a regra dos textos, que eu esqueci de passar uma coisa para você. Cadê? Deixa eu ver se eu encontro aqui. É a parte dele, é a parte que ele está dormindo. Vamos ver aqui. Só encontrar aqui, pessoal, rapidinho, tá bom? Pronto, tá aqui, essa daqui, ó. A regra dos textos. Voltando aqui para a regra dos textos. Eu coloquei cada objeto praticamente em um quadrado. Ó, parte do corpo do personagem está aqui, o braço dele está nesse quadrado aqui, o banco está aqui nesse próximo quadrado. E a Bíblia, eu não consegui deixar ela retinha porque a capa estava um pouquinho torta. Por isso que eu falei, não precisa você se prender nessa regra, tá? Não tem que estar aqui nessa linha, tem que estar rente, não precisa você se prender a ela. Mas eu decidi colocar o banco, esse banquinhozinho aqui, ó, aqui nesse quadrante, né? Decidi colocar a parte do personagem aqui nesse e a parte do outro corpo dele aqui. E deixei a Bíblia preenchendo todo esse quadrante aqui na horizontal. Esses três quadrados aqui, pegando uma parte desses quadrados aqui, desses quadrantes aqui do meio. Foi dessa forma que eu preferi compor a minha cena. Para isso que serve essas regrinhas. A regra dos textos e a regra do ponto de fuga. E existem várias outras regras que você pode usar e você pode pesquisar. Você usa a que você achar melhor. Eu indico que você comece a usar a regra dos textos, porque ela é muito básica. É mais fácil de você entender. Se você conseguir entender ela, você consegue entender as outras, você vai conseguindo entender as outras regras. Tá ok, gente? Então, essa parte aqui foi a parte dos tipos de composição. A gente tem vários tipos de composição, mas eu preferi falar dessas duas. Então, vamos lá. Vamos para os planos e enquadramentos. Os planos e enquadramentos que a gente usa, eles servem para dar sensações, emoções para quem está assistindo. Da mesma forma como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, que os cortes eles vão definir a sensação que a pessoa está sentindo ali, ou a emoção que ele está sentindo junto com a música, junto com o ambiente que está indo, o enquadramento e os tipos de planos também vão dizer isso. O primeiro plano que eu quero falar para vocês é o plano geral ou plano aberto. E esse plano, ele serve para mostrar todo o ambiente, onde o personagem está, ou o que você quer mostrar. Ele serve para você mostrar tudo, mas tudo, de todo o ambiente. Tipo, aqui, ó, é como se fosse cadê? É como se fosse meio que um plano geral, né? Eu decidi mostrar essa parte aqui
do condomínio para situar onde o personagem está, esses dois primeiros aqui. Então, um plano geral ele serve, por exemplo, normalmente filmes começam mostrando cidade, mostrando algum canto e depois parte para o personagem. Por quê? Porque ele está situando você, ele está mostrando, você está na cidade de Nova York, você está na cidade lá, de Fortaleza, você está na cidade de algum estado. Então, assim, os planos gerais, eles, como você está vendo aqui escrito, eles são normalmente usados para localizar o personagem ou localizar quem está assistindo, no caso, o espectador. Eles também podem ser usados, galera, para mostrar algum significado. Sei lá, que o personagem é muito pequeno para aquele ambiente, que o personagem também é muito grande, ou que ele está sozinho ali naquele lugar tão extenso. Então, o plano geral ou o plano aberto, ele serve para dar esses significados. O plano americano, ele é bastante usado nos filmes de Hollywood. E normalmente eu utilizo o plano americano aqui, ó. Nessa partezinha aqui. O plano americano, cadê? Também aqui. O plano americano, gente, é esse aqui. Normalmente é mostrado do joelho para cima. E uma curiosidade do plano americano, ele é chamado de plano americano porque antigamente nos filmes de Hollywood, nos filmes de faroeste, eles filmavam dessa forma que era para mostrar, né, os personagens lá tirando as armas da cintura. Então, e como naquela época, antigamente era filmado muito, tinha muito filme de faroeste, e eles filmavam dessa forma, do joelho para cima. E por isso que eles chamaram de plano americano. E aí os diretores passaram a utilizar esses planos. E eles são utilizados, muito utilizados, porque eles são planos, ficaram conhecidos mais como plano natural, um plano que ambienta ali a pessoa. Normalmente quando você assiste um filme, você percebe que quando tem mais de duas pessoas, ou três, sei lá, independentemente da quantidade, conversando, eles sempre utilizam um plano americano, ou delas andando, ou delas paradas, conversando, aí a câmera troca de ângulo para mostrar a perspectiva do personagem, né? Eles utilizam muito o plano americano. O plano médio, ele é utilizado da cintura para baixo, da cintura para cima, desculpa. Ele é utilizado muito da cintura para cima e ele serve para deixar mais próximo o personagem do espectador, serve para deixar a gente ver alguma, sei lá, como é que eu posso falar? Se identificar ali com o personagem. O plano americano não, o plano médio é esse aqui, ó. O plano americano é esse, deixa eu aumentar aqui. O plano americano é esse, dos joelhos para cima. Isso é um enquadramento, é um tipo de plano, né? Plano americano, dos joelhos para cima. Ou, cadê? Tá aqui, dos joelhos para cima. E o plano médio é da cintura para cima, para a gente mostrar um pouco mais o personagem detalhado, mostrar, sei lá, algumas feições dele, algumas reações, mais um pouquinho de longe, para manter o vídeo ou o filme mais orgânico, mais humanizado, né? Então, o plano médio ele serve para isso, para identificar os personagens também, para que a gente saiba que personagem é aquele. O primeiro plano, ou closer, né, que é aquele que você chega bem perto, ele tende a cortar boa parte do corpo ou do ambiente ou de tudo que tiver ali em cena. Ele tende a aproximar mais o personagem para mostrar mais detalhes do personagem, para mostrar, para deixar uma feição forte, sei lá, alguma reação, né? E ele é usado muito para isso, para enfatizar um pouquinho a reação dos personagens ou alguma coisa que ele esteja fazendo. Primeiro plano ou close, que a gente chama. E eu uso essa parte aqui, né, esse plano, nessa parte aqui, ó. Tá aqui, essa parte aqui. A gente pode chamar isso de primeiro plano ou
de close. E, se você perceber, a regra dos terços também se aplica nessa cena aqui. Cadê? Ó, se você perceber, a regra dos terços também se aplica nessa cena aqui. Nesses dois quadrantes, o braço dele tá preenchendo e o rosto dele tá preenchendo esse outro quadrante aqui. Então, são ferramentas que você usa que, juntando elas, o seu vídeo vai ficar... você vai sair na frente e vai ficar mais diferenciado do que os outros vídeos. Então, mas voltando aqui pro plano. Esse plano aqui que eu usei é o primeiro plano ou um close. Eu preferi dar um close nele para mostrar ele abrindo os olhos. Porque se eu quisesse mostrar ele abrindo os olhos de um plano geral, eu poderia até conseguir, meio de longe. Mas não ia ser tão impactante. Seria mais impactante ele abrindo os olhos de um close, né? Dando um close nele, um primeiro plano nele. Fechar a tela, cortar boa parte do corpo dele e deixar só aquela parte ali. E a gente tem, galera, também o super close, ou, né, que a gente mais conhecido como os planos de detalhe. Eu não sei se você já viu, normalmente numa entrevista, quando a pessoa está ali dando a entrevista dela, dando, sei lá, o testemunho dela, contando a história de vida dela, aí, paralelamente ao que ela está falando, mostra algumas cenas da mão dela, dos olhos dela, da boca dela, das reações dela, da forma como a mão dela está se mexendo. Então, o super close ou o plano detalhe, ele serve para isso, para mostrar detalhes que a gente não conseguiu ver. E uma curiosidade é que esses detalhes a gente também pode chamar de B-roll, que também é conhecido como o rolo B, né? E o que é isso? Que, por exemplo, antigamente, quando os filmes eles eram gravados em um rolo de fita principal, rolo de imagens, né? Aqueles rolozinhos, não sei se você lembra, mas são aqueles rolozinhos de uma fita, e eles tinham o rolo principal, chamado de rolo A, e tinham o rolo B. O rolo B eram de cenas que eles iam incrementando, iam botando ali em cima, paralelamente ao que ia acontecendo. E aí ficou conhecido como B-roll, rolo B. É como se eu estivesse falando aqui agora, né? Enquanto eu estou falando, tá, sei lá, passando imagens de alguma coisa, imagens da cidade, alguma coisa. Isso é chamado de B-roll, ou rolo B. Então, o plano detalhe, ele serve para isso, para mostrar detalhe de algo que a gente não conseguiu ver ali. É para isso, galera, que serve os planos, tá ok? Os planos, a regra de composição servem para a gente tentar enquadrar a imagem de uma melhor forma, que quem está assistindo entenda o que está acontecendo aí. Tente pegar a mensagem. Logicamente que quem está assistindo, dependendo da pessoa, não sei, mas quem está assistindo não vai reparar isso. Normalmente só quem repara, quando vai ir para um cinema assistir um filme, só quem repara na fotografia do filme, na forma de composição, é quem gosta, quem entende, né? Eles vão reparar, mas uma pessoa que só está ali para curtir, ela não vai prestar atenção nisso. Ela vai direcionar o olhar dela aonde quem editou quer que faça isso. Então, só resumindo aqui a nossa aula, eu quero que você entenda que as regras de composição que eu mostrei aqui, não necessariamente você precisa usar da forma como eu falei. Elas só servem para te dar uma direção. Você vai usar da forma como você quiser. Não é, pessoal, a regra que manda. Não é, apesar do nome ser regra, não é a regra que manda. É você quem decide o que fazer e o que não fazer com aquela regra que você for usar. Você só tem que dominar ela. Você precisa dominar. Por quê? Por que eu falo isso? Quando eu comecei a querer investir em vídeo, eu comecei, gente, com como eu falei no começo, um celular pocket. Eu comecei a estudar essa regra num pocket. Mas aquilo ali serviu para mim por quê? Porque eu já botei logo na minha cabeça e aprendi desde cedo. Eu tenho que fazer com o pouco que eu tenho, o muito. Por exemplo, eu comprei uma câmera
quem entende sabe que essa câmera ela não é muito boa para filmar. Mas quando eu comprei essa câmera, que é a Nikon D3100, para filmar, eu fui assistir um tutorial para saber o que ela fazia, né? E a primeira coisa que a menina falou nesse tutorial, olha, essa câmera não é boa para filmar. Aí eu já fiquei logo revoltado e falei, poxa, então para que ela tá fazendo um tutorial de uma câmera que não presta para filmar? Então, ali eu recebi uma informação. Mas aí, já de imediato, eu já pensei, já que ela não faz uma boa filmagem, então eu mesmo vou extrair o máximo dessa câmera, porque se eu não conseguir fazer uma boa filmagem com essa câmera aqui, então eu não vou conseguir fazer uma boa filmagem com uma melhor câmera quando eu conseguir comprar uma melhor câmera. Então, qual é a ideia que eu estou querendo passar aqui para vocês? É que você extraia o máximo que você puder, o máximo potencial que você puder do equipamento que você tem. Se você tem um celular, extraia o máximo do potencial do seu celular. Se você tem, sei lá, qualquer câmera aí, extraia o máximo que você puder dessa câmera, porque o que vai contar não é o que a câmera pode fazer, não é o que o seu equipamento pode fazer, mas o que conta é o que você pode fazer com aquele seu equipamento. É o que você faz com o seu equipamento que faz toda a diferença daquilo ali. Eu estou falando isso para vocês porque se vocês forem na internet procura aí filmes que foram gravados com celular. Existem filmes que foram gravados com celular. Existem filmes que foram gravados com poucos recursos e que fizeram sucesso. Então, é o que você faz com essas regras que conta. Não é a regra não é o que eu falo que vai definir o seu vídeo, mas é o que você faz que vai definir o seu vídeo. Então, a nossa ideia aqui, a ideia que a Quarentreina ela passa é que você venha evoluir, que o que você tem, você consiga extrair o máximo potencial que você pode. E você vai levar essa regra pro resto da sua vida. Tá ok, gente? Então, essa foi essa aula que eu queria passar para vocês sobre regra de composição. E o que eu queria pedir para vocês agora era que vocês pegassem o celular de vocês agora, mexessem aí na configuração dele, ver se tinha essa regra aí e que você filmasse a sua casa. Se você está dentro de casa, não posso sair de dentro de casa. Então, o que você vai fazer? Desculpa. O que você vai fazer? Você vai inventar aí algum cenário, sei lá, pega uma mesa, pega algum copo, alguma coisa assim, e filma ele utilizando essa regra dos terços ou a regra do ponto de fuga. Eu começaria pela regra dos terços, porque é o que eu tenho certeza que essa regra tem em todo celular. Pega essa câmera que você tem, ou pega esse celular que você tem e só utiliza essas regras que eu falei para você e começa a estudar. Quando você dominar elas, parte para a próxima. Mas o que você tem que fazer é dominar essas regras. Tá ok, gente? Então, essa foi a aula que eu queria, que a gente da Força Jovem queria passar para vocês. E eu espero que a gente tenha ajudado muito vocês. Tá bom, gente? Então, Deus abençoe a todos, tenha um ótimo dia e se você precisar de ajuda, se você quer conversar, tá passando por algum problema, procura uma Força Jovem que esteja mais próxima de você. Eles vão ajudar você, eles vão te dar amparo, eles vão te dar suporte, o suporte que você precisar para que você venha sair dessa situação. Tá bom, gente? Então, Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, até mais.